estamos aqui hoje para falar um pouco sobre potência de base 10 e notação científica. Então, para a gente escrever números grandes ou números pequenos demais, nós vamos usar as potências de base 10. Observe que quando uma potência de 10, ou seja, o 10 está elevado à sexta potência, por exemplo, esse número vai ficar o 1 com 6 zeros, formando aqui, nesse caso, 1 milhão. 10 elevado à nona potência, ficou 1 com 9 zeros, porque é a quantidade do expoente vai ser a quantidade de zeros. Então, temos aí 1 bilhão. 10 elevado à décima segunda potência, então 1 com 12 zeros, teríamos 1 trilhão. Mas o que acontece então se a gente elevar esse 10 a um expoente negativo? Lembre da propriedade da potência, que quando nós elevamos a um número negativo, quer dizer o inverso dele. Ou seja, 10 elevado a menos 2 significa 1 dividido por 10 ao quadrado. E 10 ao quadrado é 100. Então, veja que nós vamos estar dividindo 1 pelo a potência de 10 aqui, que vai ser formada. Então, note que vai ser basicamente o seguinte. Se a gente tem 10 elevado a menos 1, nós vamos escrever 0,1, apenas com um zero aqui, e a vírgula porque nós estamos fazendo a divisão aqui por 10, então o número vai diminuindo. 10 elevado a menos 2, veja que vai ficar 0,01. E aqui, ó, 2 zeros, que é o nosso expoente. Então, sempre vai tomando esse ponto de partida como medida. 10 a menos 6. Então, vou escrever 6 zeros. Lembrando que o primeiro zero é o que vem antes da vírgula. Então, ficou 0,00000 e depois colocou 1. 10 elevado a menos 9. Então, nós temos 0,0000001 até chegar aqui, ó, completando 9 zeros. Mas o que isso tem a ver, então, com a nossa parte de notação científica? Veja aqui que um número, ele estará na forma de notação científica quando estiver nesse formato. Isso é, vai ter um número multiplicando 10 elevado a um expoente y. E veja que esse número, eles têm que estar entre 1 e 9. Então, não pode ser 10, não pode ser 0, tem que estar entre 1 e 9. Pode ser número decimal, 1,1, 1,2, nós vamos ver como funciona isso. E esse número está multiplicando 10, que vai estar elevado a uma potência que pode ser tanto positiva como negativa. Então, veja que para positiva será para números grandes e negativo para números pequenos. Temos dois exemplos aqui, ó. 6 vezes 10 elevado à sétima potência. Então, veja que vamos escrever o 6 e com 7 zeros aqui, que é a quantidade de zeros que tem a potência. E esse daqui, 3 vezes 10 elevado a menos 5. Veja que nós vamos escrever o 3 e vamos acrescentar um zero aqui antes do 3, 5 zeros. Sendo que esse primeiro fica com a vírgula, que é a parte inteira. Então, ficou 0,00003. E vamos, então, ver mais alguns exemplos transformando notação científica para o número e o número para notação científica. Então, vamos para os exemplos. Notação científica para decimal. Veja que eu tenho o número 9 vezes 10 elevado à quinta potência. O que eu vou fazer? Como não é um número decimal, só é o 9 ali, né? Eu vou escrever o 9 e acrescentar 5 zeros, que é o valor do expoente. O próximo, 3,4 vezes 10 elevado à oitava potência. Veja que agora nós temos 3,4. Então, o que acontece? A vírgula, ela vai deslocar 8 casas decimais para a direita. Isso é, nós vamos contar a partir do 3, escrevendo o 3 e o 4 sem a vírgula, 8 casas. Como já foi uma casa aqui no 4, então vou acrescentar 7 zeros. O próximo, ó,
5,142 vezes 10 elevado à 12ª potência. Escrevi o 5, o 4 e o 2, mas lembre que esses três números aqui, 1, 4 e 2, já foram 3 casinhas. Nós precisamos escrever o resto, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Escrevemos as 12 da potência de 10. Ah, mas se tiver negativo, mesma coisa, 2,6. Vou escrever 26 e vou colocar 4 zeros antes dele, porque como é negativo, então está sendo uma divisão, o número vai diminuindo. Então, 4 zeros e a vírgula ficando no primeiro, depois do primeiro zero, para separar a parte inteira da decimal. A próxima, 5,25 vezes 10 elevado a menos 11. Então, escrevo, ó, 525 e vou escrever 11 zeros. E colocar a vírgula, separando apenas o primeiro zero da parte decimal. Seguindo esse esquema, você não erra. E se for ao contrário, decimal para notação científica? Então veja que a parte inteira da minha notação científica vai ser só um número, porque lembra que vai de 1 até 9. Nesse caso, teremos o 2. Então temos o 2 e aqui nós temos 7 casinhas decimais aqui. Então vou ficar 2 vezes 10 elevado à 7ª potência, porque são 7 casas. Aí esse outro, já temos 160 milhões. Opa, mas eu vou ter que colocar a parte inteira apenas o 1. Então fica 1,6. E as quantidades de casas que tem aqui, ó, tirando 1, vão ser 8. Então fica 10 elevado à 8ª potência. Esse outro, veja que tem 825 trilhões. Ah, mas o 8 é a parte inteira, então vai ficar 8,25, porque eu tenho que colocar toda essa parte, vezes 10. Vamos ver quantas casas tem depois do 8. E são 11. Então, 10 elevado à 11ª potência. Ah, mas se eu tiver números pequenos, 0,00033333. O que eu faço aqui nesse caso? Vou pegar o primeiro número depois dos zeros, ó. O 3. Então eu vou escrever o restante. O 3,33, porque tem mais parte, né? O número. Vezes, vou ver a quantidade de zeros que tem até chegar a esse número. São 4. Então, vai ficar 10 elevado a menos 4. Ah, o próximo. Tem 0,00000085. Então, o 8 vai ficar como a minha parte inteira. Vai ficar, então, 8,5 vezes 10 elevado. Quantos zeros tem até chegar ao 8? Que são, nesse caso, 7. Então, elevado a menos 7. Então, treine, reveja os exemplos. E é isso. Até a próxima.